Olá a todas e a todos. O meu nome é Priscila Pamela dos Santos, eu sou advogada criminalista e eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o encarceramento em tempos de pandemia. Para introduzir o tema, é importante que nós tenhamos um panorama geral do que são as prisões no Brasil, né? Porque elas não são um hotel de 5 estrelas, elas não são resorts, elas não estão ali para proporcionar e para oferecer todos esses serviços hoteleiros, como nós comumente acabamos ouvindo, né, de muitas pessoas e por parte da grande mídia. Não, as prisões são espaços de depósito de pessoas que deveriam ali ter a integridade mantida e a preservação à dignidade da pessoa humana e que, infelizmente, não encontramos dentro desses espaços. No Brasil, nós costumamos dizer que nós vivemos um processo de encarceramento em massa, né? E por que é que isso acontece? Ele vem como resposta a uma falsa política de segurança pública. Ela vem sendo adotada de uma forma muito equivocada, né? O Brasil encontra hoje, ele alcança hoje o terceiro país no ranking com o maior número de pessoas encarceradas, atrás apenas de Estados Unidos e China. E o problema é que esses países já entenderam que o encarceramento não funciona, não é resposta aos problemas de segurança pública e passaram a adotar medidas de desencarceramento. Ao passo que o Brasil não, o Brasil está numa crescente, acelerando sempre na posição inversa e encarcerando mais e mais pessoas. E encarcerando de forma ruim e de forma equivocada. Mais para frente nós vamos dizer quais são as razões pelas quais chegamos a essa conclusão. Nos anos 90, por que primeiro a gente está falando em encarceramento em massa? Porque o procedimento com o qual o Brasil lida com o encarceramento é de forma massiva, né? Ele massivamente encarcera grupo de pessoas que estão em situação de precariedade e de vulnerabilidade social. E nós vamos avançando no tema e também vamos entrar sobre, tratando desses aspectos um pouquinho. Até os anos 90, nós tínhamos uma população prisional aqui no Brasil de aproximadamente 90 mil pessoas, né? E os dados de 2019 fornecidos pelo CNJ apontam um total de mais de 812 mil pessoas. É um crescimento, assim, a nível exponencial, né? Por isso, esse encarceramento massivo aqui que nós estamos falando. Esse crescimento é superior a 800%. E desse total de mais de 812 mil pessoas, 41% delas estão presas de forma provisória. Ou seja, elas não tiveram ainda uma conclusão definitiva sobre a sua responsabilidade por aquele fato considerado ilícito. Ainda são pendentes recursos para que se analise de fato a culpabilidade daquela pessoa. Então, não há um trânsito em julgado da decisão que a condenou. Várias pessoas, inclusive, são presas no curso de investigações policiais, né? Essas prisões podem ser alongadas durante o processo, prolongadas durante o processo, inclusive durante os recursos. Então, nós chamamos isso de prisão provisória. Então, no Brasil, mais de 812 mil pessoas estão presas, sendo que 41% dessas pessoas estão presas de forma provisória. O que leva, então, nos anos 90, nós temos uma população prisional de 90 mil pessoas e em 2019, a partir dos últimos dados do Infopem, esse aumento de maior de 800%. A lei de drogas, nós costumamos dizer que o Brasil vive alguns marcos, né, históricos aí para o aprisionamento, para esse encarceramento massivo. Um deles foi a questão dos crimes hediondos, né? Então, houve um aumento no encarceramento em razão de penas mais duras, de regimes, progressão de regime ali definidas de forma mais rigorosas, né? A partir dos anos 90, com a edição dos crimes hediondos. Mas aí nós tivemos um outro marco, e esse muito significativo, que vem com a Lei de Drogas de 2006. E ele potencializou muito mais esse encarceramento desenfreado que nós vivenciamos. Até mesmo nós podemos encontrar reflexos no encarceramento feminino, que não era um problema antes e que hoje é um problema muito sério. 75% das mulheres que estão em situação de encarceramento estão presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. E é importante a gente ressaltar que nós não estamos aqui falando, né, quando você pensa, nossa, 75% das mulheres então traficam, é disso que se trata? Não, não é disso que se trata. Nós estamos falando de ou pessoas
presas, mulheres presas com pequenas quantidades de droga, ou mulheres que acabam sendo levadas à prisão em razão a drogas, armazenamento de drogas, posse de drogas de seus companheiros, de seus filhos ou de algum parente de sexo masculino. A droga, que deveria ser um problema de saúde pública, né, nós deveríamos olhar para esse problema como um problema de saúde pública e não de segurança pública, acaba ali gerando essa questão do encarceramento massivo. Dessa população de 812 mil pessoas, né, superior a 812 mil pessoas, quais são os dados? Né? Que nós temos 54% dessas pessoas que são jovens, né? Elas têm até 29 anos. E desses 54%, 30% têm até 24 anos. 64% dessas pessoas são declaradas pretas e pardas, com um nível de escolaridade muito baixo. 61% das pessoas que estão encarceradas são analfabetas, ou apenas alfabetizadas, ou possuem apenas o nível fundamental incompleto. Então, nós conseguimos, a partir desses dados, traçar um panorama de quem é que nós estamos prendendo, quem é que nós estamos tirando do nosso campo de visão. Nós estamos prendendo jovens, negros, pobres e de baixa escolaridade. Esse é o perfil da pessoa encarcerada no Brasil. Então, por isso que eu falei que nós estamos tratando errado o problema da questão da segurança pública, justamente por esse ponto. Porque nós não estamos prendendo, de fato, pessoas que praticam crimes contra a vida, pessoas que praticam crime contra a pessoa, pessoas que praticam crimes de cunho sexual. Desse universo todo que nós estamos falando, 15% das pessoas praticaram crimes contra a pessoa e contra a liberdade sexual. Nossa, Priscila, 15% é muito. É claro que é muito, é evidente que é muito. Não se está aqui a banalizar esse tipo de crime e nem a punição a ele devida. Não, não é isso. É que desse universo de 100%, nós estamos falando de 15% que praticam crimes contra a pessoa e contra a liberdade sexual. 30% estão relacionados ao tráfico de drogas e 45% de crimes contra o patrimônio. Os outros 10% restantes ficam ali em crimes da lei do desarmamento, crimes contra a paz pública, crimes contra a administração pública. Então, esse diagnóstico nos mostra o quê? Que nós estamos prendendo muito mais pessoas pela prática de crimes patrimoniais e pela prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ora, crimes contra o patrimônio são muito mais recorrentes em sociedades desiguais. Em sociedades onde nós temos, é claro, não dá para fazer aqui um comparativo de Brasil e Suíça, porque seria muito injusto, né? Mas em países desenvolvidos, em países em que as pessoas conseguem ter as mesmas condições de acesso, as mesmas políticas públicas de inclusão ao trabalho, à saúde, saneamento básico, moradia, educação, esses índices de crimes patrimoniais vão abaixo. Não é porque o brasileiro gosta de praticar crime patrimonial e por essa razão, ele precisa ser encarcerado. Não é isso. Não é aí a origem do problema. O problema está, de fato, na falta de possibilidade, na falta de acessos a que essas pessoas que são encarceradas estão sujeitas durante todo o processo da vida. Ah, Priscila, então isso justifica que um crime seja praticado, um crime patrimonial seja praticado? Isso justifica o fato de eu ter trabalhado muito, comprado um telefone celular e ser furtada ali na esquina? Não, é evidente que eu não estou aqui a justificar a prática criminosa de ninguém, mas nós precisamos entender o problema do crime como um todo, senão nosso discurso fica muito raso. E para que a gente entenda esse contexto como um todo, é importante mapear qual é o nosso tipo de prisão, quem são as pessoas que estão lá dentro e por qual razão elas estão lá dentro. Então, nós já mapeamos que são jovens, negros, pobres, periféricos, sem alfabeto, sem condições de educação, de escolaridade e que praticam muitos crimes contra o patrimônio e crimes de tráfico de drogas. Isso nos faz crer, nos faz levar a pensar que, de fato, o problema está na estrutura. O problema está na nossa estrutura social, que nega condições igualitárias de direitos a todas e todos. E o tráfico de drogas também precisa ser entendido, nesse nosso contexto, como também um problema de falta de acesso, especialmente a políticas de inclusão a trabalho e educação.
especialmente para as mulheres, faço aqui porque 75% delas estão presas pelo tráfico, os homens 30, mulheres 75, é porque vem no tráfico uma possibilidade de trabalho. Priscila, você está aqui então falando que está tudo certo, que pode traficar, que tráfico de drogas é trabalho? Não, é evidente que eu não estou falando isso. É ato ilícito. Tá dizendo, a lei diz que traficar, que possuir, que vender, trazer contigo, guardar, todas essas condutas são consideradas tráfico de drogas, então é evidente que o que diz a lei precisa ser respeitado. Então, sendo o tráfico um crime, ele é proibido, não pode ser praticado e precisa ser punido. O que eu estou trazendo aqui é uma análise mais profunda. É pretendendo que a gente pense se essa política de guerra às drogas, de fato, combate o uso das drogas. Que nós vimos a cada dia os números serem multiplicados, a Cracolândia cada vez mais cheia com pessoas doentes e que, enfim, o combate às drogas não está sendo efetivo com o aprisionamento. Muitas mulheres, inclusive, assim, saem de relações de violência patrimonial e doméstica, nas quais elas são dependentes daquele agressor que agride a ela e aos próprios filhos, elas saem dessa situação de violência a partir da oportunidade que o emprego formal não dá e que o tráfico dá. O tráfico está de portas abertas para receber as pessoas. Isso é um problema muito sério, infelizmente. Infelizmente, mulheres que não conseguem acesso ao trabalho, e muitos homens, inclusive, que precisam sustentar suas famílias, veem no tráfico a saída. E ora, então, isso é justificativa? Pode, então, um pai de família sofrer as consequências disso tudo? Claro que não, né? Nós não podemos aqui fazer um 8 ou 80. Só essa introdução, só trago aqui para vocês, para que a gente consiga refletir que problemas de saúde pública precisam ser lidados de uma forma muito maior e não só com a questão da segurança pública e aprisionamentos, porque eles não serão suficientes a minimizar os danos causados pelo uso desenfreado de consumo de substâncias entorpecentes e ilícitas, e eles não vão conseguir superar, não é, e conseguir ali minorar os problemas decorrentes das faltas de acesso desses pais, dessas mães que recorrem a essas portas. Então, onde é que o Estado está faltando, o tráfico está agindo. E esse é o problema, é esse o ponto. É aí que nós precisamos criar políticas públicas para poder fazer com que isso não continue acontecendo. Encarcerar essas mulheres não está resolvendo. Encarcerar esses homens também não está resolvendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós não estamos encarcerando grandes traficantes, que sim, deveriam ser, assim, sem sombra de dúvidas, deveria responder pelo crime. Estamos encarcerando pessoas, por vezes, encontradas com 2 gramas de maconha pela cor da pele e pelo espaço periférico que ela ocupa. Então, o que isso tudo quer dizer? Que o Brasil tem realizado um encarceramento muito seletivo, não é, de pessoas negras, pobres e periféricas, e de forma massiva. Então, nosso encarceramento é seletivo e ele tem acontecido de forma exponencial, de forma massiva, e de fato ele não resolve o problema de segurança e ele não resolve problemas estruturais da nossa sociedade. As nossas políticas públicas estão sendo falhas e nós precisamos agir por um outro viés. Tentando investir em polícia científica para que a polícia, então, muito bem aparelhada, consiga dar vazão às suas investigações e consiga, então, prender os grandes traficantes e não mais saia a prender somente em flagrante pessoas sem, né, que, enfim, que não tiveram ali culpa, né, comprovada e são presas provisoriamente, ficam presas provisoriamente, porque o crime de tráfico é um crime que deixa a pessoa presa, por uma quantidade insignificante, que por vezes é de um usuário de não traficante, e enfim, que por vezes não analisa todo o entorno. Então, o problema do nosso encarceramento ele é muito maior, porque ele afasta da nossa visibilidade a pessoa que é indesejável, mas ele não afeta de fato, ele não busca de fato as pessoas para as quais o encarceramento foi destinado, que é as que colocam de fato a nossa sociedade em perigo. Nossa, Priscila, quanta coisa sobre o encarceramento. É importante, porque é importante que a gente entenda como é que funcionam, então, as prisões aqui no Brasil. Então, o que a gente está conseguindo a partir de, então, delinear? Olha, nós estamos encarcerando muito, os outros países estão num processo de desencarceramento, nós estamos encarcerando pessoas que vivem em situações precarizadas,
que são pessoas negras, periféricas e pobres e sem instrução, sem estudo. Estamos encarcerando majoritariamente por crime patrimonial e por crime de tráfico de drogas. E é curioso, gente, que assim, tem uma pesquisa que demonstra que pessoas brancas encontradas com droga, quantidade maior e de drogas mais consideradas pesadas, são consideradas usuárias, né? Elas têm ali a desclassificação por parte do magistrado, porque ele entende que aquela pessoa branca, que vem de classe média, que tem uma família mais estruturada, não poderia praticar tráfico. Ao passo que pessoas negras sendo encontradas com drogas mais leves e em quantidade infinitamente menor, são consideradas traficantes. Porque ali também o magistrado entende que aquela pessoa é propícia, que as condições em que ela vive propiciam a prática da traficância. Então, veja, nós lidamos de forma patente com o racismo no nosso sistema prisional. Nós lidamos de forma escancarada com o sistema seletivo. E isso nós precisamos falar sobre isso para que a gente avance nessa agenda, para que a gente avance nessa pauta, para que nós tratemos da segurança pública com a maior responsabilidade que ela merece, com investimento em inteligência policial, capacitação, tecnologia, para que então sim nós consigamos combater criminalidade, consigamos combater corrupção de forma real, de forma consciente e não com números expressivos de encarceramento que não refletem de fato em segurança. Puxa, e o que é tudo isso então na pandemia? Né? Nós estamos aqui falando, caramba, nós estamos encarcerando pessoas que já são mais vulnerabilizadas, mais precarizadas, nós estamos levando ela para espaços ainda mais indignos, é disso que se trata? É disso que se trata. As nossas prisões, como eu iniciei assim, tentando trazer para vocês, elas não são ali um espaço, como muitas mídias tentam vender, de relaxamento, de serviços hoteleiros. Ao contrário, as nossas prisões são espaços que promovem a retirada total da humanidade das pessoas que ali se encontram. Essa é uma grande definição do que são as prisões brasileiras. Esse nosso encarceramento de mais de 800 mil pessoas, ela não criou, né, ele não acompanhou, as prisões não acompanharam esse processo de encarceramento massivo. Então, elas continuaram projetadas para um número mínimo de pessoas e nós começamos a encarcerar desenfreadamente. E esse modelo que nós instituímos, ele não atende às finalidades da pena. Nós elaboramos como finalidade da pena a ressocialização, a recuperação da pessoa que foi encarcerada. Mas a forma com que nós tratamos isso impossibilita qualquer ali chance de que essa pessoa saia ressocializada. E por quê? Porque por vezes ela sequer foi sociabilizada. E em seguida, porque ali não é um espaço que promova nenhuma condição de sociabilização. E tendo isso em mente, né, foi proposta no STF a ADPF 347, em que foi reconhecido o estado inconstitucional das prisões brasileiras. E o que é isso? O que isso significa? Significa que as nossas prisões, no estado que elas se encontram, são inconstitucionais porque elas violam sistematicamente direitos humanos. E o que é isso, sistematicamente? Elas violam cotidianamente, diariamente, rotineiramente, os direitos da pessoa. Ela viola os direitos humanos, que são inerentes a toda e qualquer pessoa. Não se pode perder de vista que o fato de uma pessoa ser levada à prisão não faz dela ser menos pessoa. Né? Ela está ali para cumprimento de uma medida ou provisória, ou ainda cumprimento de uma pena, e a privação de liberdade é a medida que nós estabelecemos como sociedade, que nós estipulamos e que consta ali da lei. A retirada, a extração da condição de humanidade, da condição humana da pessoa, não é prevista nos nossos códigos, na nossa Constituição, ao contrário, é vedado. E as nossas prisões, na medida em que elas se encontram violando sistematicamente direitos humanos, é isso que elas promovem. O que nós conseguimos entender por violações sistemáticas? Né? O STF, ele diz isso. Ele diz que a superlotação com um déficit de mais de 170% de vagas,
as torturas, os homicídios, as violências sexuais, as celas imundas e insalubres, a proliferação de doenças infecto-contagiosas, a comida imprestável, a falta de água potável e de produtos básicos de higiene, de acesso à assistência judiciária, à educação, à saúde, ao trabalho e aos direitos mesmo da pessoa que estão presa e até mesmo, gente, o amplo domínio das facções criminosas dentro dos cárceres mostram por completa a ineficiência das prisões brasileiras. A disseminação de discriminação sexual, racial, por orientação sexual e de gênero dentro desses espaços é absurda. Então, essa soma de fatores fez com que o STF considerasse as nossas prisões inconstitucionais. Esse julgamento da DPF se deu em 2015 e de lá para cá quase nada foi feito a respeito, ou melhor, nada foi feito a respeito. Propostas de privatização surgem, mas nada sério é trazido, né? Porque as privatizações não vão resolver os nossos problemas, ao contrário. Elas podem potencializar os problemas de corrupção pela falta de transparência, já que não são mais entidades públicas que vão estar gerindo o dinheiro público, porque vai ser o dinheiro público é quem vai pagar essas empresas terceirizadas para poder fazer essa gestão prisional. Então, nós vamos perder muito de transparência, vamos perder muito de qualidade, vamos perder muito do que é essencial, que é a custódia de pessoas que estão presas pelo próprio Estado, que é o único ente capaz de promover esse tipo de atividade. Então, para além de inconstitucional, as privatizações também não resolvem a questão. Então, essas ideias mirabolantes não vão a fundo no problema, né? E porque o desencarceramento consciente, a partir de medidas que a própria lei prevê, é o que, de fato, nos levaria a condições melhores. Mas, infelizmente, nós não estamos pensando nessa questão com a seriedade que ela merece. Puxa, então nós estamos diante de prisões insalubres, de prisões consideradas inconstitucionais, que encarceram pessoas por crimes patrimoniais e por crimes relacionados ao tráfico de drogas, que é inerente à saúde pública e que nós não estamos olhando da devida forma, assim como os patrimoniais que vêm numa origem ali de falta de acessos econômicos, educacionais, e estamos colocando as pessoas nesses espaços e estamos achando que está tudo bem? Como é que então acontece com a chegada da pandemia? Puxa, a chegada da Covid para, né, enfim, para todos os países veio de uma forma muito inesperada, acabou sendo revertida em massacres, não é? Enfim, muitas pessoas estão morrendo. Hoje no Brasil, nós contamos, hoje dia 29 de julho de 2020, nós contamos com um número superior a 2.400.000 pessoas infectadas, muitas e muitas mortes. Então, para onde é que isso tudo vai caminhando quando isso chega nas prisões? Caminha para um cenário muito, muito ruim e muito desesperador. Por isso, diversas entidades promoveram ações para minimizar esses aspectos negativos da Covid nas prisões, não é? O IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, é amicus curiae, naquela DPF que eu mencionei, a 347, e o que é amicus curiae, né? Acho que muitos conhecem, muitas também conhecem o termo, mas para as que não conhecem, amicus curiae é um amigo da corte, é aquela instituição que serve ali como um aconselhador da corte, né? Que é um conselheiro que pode prestar ali informações técnicas relevantes para o julgamento daquela demanda. Então, o IDDD, ele se habilitou nessa DPF, na condição de amicus, e nesse momento de pandemia ingressou com um pedido liminar, propondo ali algumas medidas desencarceradoras para auxiliar no combate responsável à pandemia dentro das prisões. E o que é esse desencarceramento, né, responsável? A gente precisa pensar que um espaço com déficit de 171% de vagas não se pode dizer eficaz para combate à Covid, né? Nós estamos o tempo todo lidando com a questão do isolamento social, com a questão, né, de não estarmos todos juntos, que essa é a forma mais eficaz de combate à pandemia. Como é que nesse espaço insalubre, em que não se tem produtos de higiene, em que a alimentação é precarizada, em que as pessoas estão amontoadas, como é que nesses espaços nós podemos combater a pandemia? Então, partindo então de medidas desencarceradoras.
E é soltar todo mundo, pessoas que praticam crimes de estupro, pessoas que praticam crimes de homicídio, essas pessoas têm que ser soltas. As propostas apresentadas foram até tímidas, né? Elas disseram, olha, diante da pandemia de saúde pública, as pessoas que praticaram crimes sem violência ou grave ameaça, que estão presas provisoriamente, precisam ter ali a prisão reavaliada. É necessário mesmo que essa pessoa, nesse momento de crise sanitária, permaneça dentro das prisões? Ou ela pode continuar respondendo ao processo a partir da sua prisão domiciliar? Pessoas que teriam direito à progressão de regime. Então, dá para antecipar um pouco? Será que elas conseguiriam já conseguir progredir nesse momento, ao invés de ficar esperando e potencializando os riscos aqui dentro? Então, se foram propostas ali medidas que atenderiam a toda a sociedade. Porque, veja, pessoas que estão encarceradas são parte da sociedade, elas vão sair dali. E o que se espera delas é o que é como a gente trata. Se nós esquecermos e fecharmos os olhos para quem está preso, as pessoas vão sair. E elas vão sair exatamente de acordo com as ações que nós tivemos para que elas tivessem ali o mínimo de acesso possível. Ou elas saem dali com mais condições de saúde e com tratamentos mais dignos e humanos, prontas para serem reintegradas à sociedade, ou saem dali movidas com mais ódio, com mais raiva, com mais falta de acesso, com mais falta de empatia, por conta da falta de humanidade com que foram tratadas. Então, vê-se aí que a importância de medidas propostas, né? E essas medidas acabaram não sendo acolhidas pelo STF ter entendido por uma questão formal que não caberia naquela DPF aquele tipo de pedido pelo Amigos. A Defensoria Pública teve uma atuação importantíssima em diversos habeas corpus coletivos, em diversos pedidos feitos também. A nossa querida OAB também atuou incansavelmente, está atuando incansavelmente para conseguir minimizar os danos dessa pandemia dentro das unidades prisionais, ainda porque, vejam, as pessoas que estão privadas de sua liberdade, como eu disse, não estão privadas dos seus direitos básicos. Pessoas que estiverem encarceradas e ficarem doentes vão se utilizar da rede pública de saúde. E isso vai fazer com que hajam conflitos entre as pessoas que estão aqui fora com as pessoas que estão lá dentro. Todos somos integrantes de uma mesma sociedade, todos e todas. Todos e todas temos que usufruir desses mesmos direitos. Então, para que a gente não precise ficar nessa briga horrível, nessa briga ruim de quem merece uma vaga, de quem merece um leito, nós precisamos pensar em minimizar contaminações. Então, as contaminações se dariam ali por meio desse desencarceramento consciente e responsável. Então, a Defensoria Pública atuou muito, a nossa querida instituição OAB, por meio da comissão que eu presido, que eu tenho gratidão por presidir a Comissão de Política Criminal e Penitenciária dessa casa. Então, também tem adotado diversas medidas ali, e aí não só visando o desencarceramento, porque nesses pedidos não nos caberia, mas sim com requerimentos para acesso de juízes a pessoas que estão no grupo de risco, né, ali em situação de encarceramento, a testagem massiva dessas populações e dos servidores todos que trabalham no sistema prisional, a observância da resolução do CNJ, porque o CNJ, logo após o requerimento do IDDD na DPF, soltou uma recomendação para que todos os juízes observassem ali a questão do encarceramento provisório e os presos que estão ali cumprindo pena prestes à obtenção de benefício, que tivessem a possibilidade analisada acerca de antecipação e de conversão em prisões domiciliares para pessoas que estivessem, né, ali nessas condições maiores de contaminação. Então, a OAB também pede para que juízes, reforçando essa recomendação do CNJ, atentem para esses fatos, a atuação diversa junto aos ministérios e secretarias de saúde para obtenção de dados, pedidos de providências feitos junto ao Tribunal de Justiça, enfim, todas as instituições afeitas à pauta prisional estão muito voltadas nesse momento para minimização dos danos decorrentes da pandemia dentro das unidades prisionais como medida de questão de humanidade, né? Os direitos humanos precisam ser observados e para todas e todos, não é para uns ou para outros, não existe esse grupo. Os direitos humanos, eles são inerentes à condição da pessoa humana, portanto, eles devem atingir a toda a classe de pessoas. E como é que os dados vêm se mostrando hoje, né? A primeira morte por Covid nas prisões, ela aconteceu no dia 15 de abril.
E de lá para cá, os números vêm crescendo muito. Aqui em São Paulo, o governo tem atendido a muitos pedidos, né, dessas instituições, tem iniciado as testagens massivas nas populações, mas nós ainda temos essas mesmas situações precarizadas de insalubridade, de alimentação precarizada, de superlotação, e isso, enfim, é somente uma reunião de esforços responsável que vai fazer com que esses danos sejam minimizados. Nós temos vários servidores contaminados, assim como temos muitas pessoas privadas de liberdade também contaminadas. Temos um problema muito sério que se dá a partir da falta de dados, né? Mas esse problema não é só relativo às pessoas que estão privadas de liberdade. Também aqui fora nós lidamos muito com esse problema, já que há uma subnotificação muito grande em todos os sentidos, né? Pela demora nos exames, pela falta de testes, tudo isso a gente vê também refletido ali nas populações prisionais. E que estamos sempre tentando contribuir para que sejam diminuídas, né? As unidades cortaram ali as visitas, né, dos familiares, justamente para a preservação dos próprios familiares, dos agentes prisionais e das próprias pessoas que estão em situação de encarceramento. E agora, a partir de pouquíssimo tempo, se iniciou as visitas virtuais para que a pessoa que está presa, ela não pode ficar incomunicável, né? Então, como é que a pessoa que está fora fica ciente do que se passa dentro de unidades prisionais? A partir de carta, a partir das visitas que haviam antes da pandemia. Nesse momento, então, também numa união de esforços, a Secretaria de Administração Penitenciária aqui de São Paulo conseguiu implementar as visitas virtuais, a partir das quais os familiares conseguem ali falar com seus entes que estão privados de liberdade. E isso também tem sido um passo muito importante, porque a comunicação das pessoas com o mundo faz parte também de um pilar do cumprimento da pena, né? A pessoa precisa estar pronta para ser, né, uma grande bandeira, né? Que a pessoa precisa estar pronta para ser reinserida no seio social. Como é que a pessoa fica pronta para ser reinserida no seio social se ela não tem comunicação, se ela não tem essa interlocução com esse meio? Então é muito importante que tenha. E, enfim, isso tem acontecido e não se sabe para onde é que a pandemia vai caminhar. Estamos aqui torcendo e muito esperançosos para que se chegue logo essa vacina, porque todos com muito medo, todos muito inseguros, e isso precisa chegar para poder salvar a todas e todos dentro, né, dos muros e fora dos muros. Só para os últimos dados que eu acho que são importantes, né, trazer. Desse universo de 812 mil pessoas que estão privadas de liberdade, nós tivemos, a partir dessa recomendação do CNJ, cerca de 33 mil pessoas que foram ali colocadas em prisão domiciliar ou que tiveram liberdade provisória concedida, né, tiveram algum benefício ali deferido. E esse número é nada, né? Nesse universo de mais de 800 mil pessoas, 30 e poucas mil pessoas é um universo muito pequeno para tratar da pandemia de forma responsável dentro de unidades prisionais. Só aqui em São Paulo, de acordo com os dados da Secretaria de Administração Penitenciária, mais de 25 mil pessoas se encontram no grupo de risco, entre homens e mulheres. E apenas, de acordo com os dados da Defensoria, 2% dessas 25 mil pessoas foram postas em liberdade. Né? Aqui em São Paulo nós tivemos até decisões que diziam que somente astronautas estariam protegidos de contaminação do vírus coronavírus. Isso assim, é muito ruim, é muito triste, porque é uma crise sanitária como não vista, né, pelas pessoas que aqui estão hoje, né? Já tivemos outras pandemias, mas isso há muitos e muitos anos. Então, esse dado é uma questão muito séria e a pandemia precisa ser enfrentada de forma muito comprometida. E sempre sem tirar de mente. Eu sou chata e sempre reitero que as pessoas que estão privadas de liberdade não estão privadas de humanidade. E enquanto nós caminharmos para essa mentalidade que não nos vê como humanos, nós vamos colher as pessoas que saírem com atitudes não humanizadas. Para que isso seja revertido, nós precisamos, de fato, mudar o posicionamento e tratar seres humanos como humanos, né? Os benefícios são gerais. Precisamos enfrentar o problema da segurança pública, de fato, como de segurança pública.
trazendo para si os problemas estruturais que a sociedade promove todos os dias, como exclusões de acessos à educação, a trabalho, a moradia, a saneamento básico, a cidadania extrema, a cidadania completa, né? Enquanto nós não pensarmos por esse viés, os problemas de criminalidade vão continuar, porque os problemas de criminalidade estão muito relacionados a essas outras questões. O tema é muito polêmico, né? A gente encontra sempre prós e contra a questão do encarceramento, enfim, mas é um debate importante, não tem aqui, não quero ser a dona da razão, é um espaço para que a multiplicidade de opiniões, ela é respeitada, ela é válida, mas eu gostaria de chamar a essa discussão, a essa provocação que eu tenho feito desde o início aqui dessa palestra, para que a gente consiga olhar através de um outro lado da caixinha, né? Enfim, não estou aqui mais uma vez querendo dizer que a minha caixinha é a certa, mas gostaria de trazer essas reflexões para que a gente consiga ampliar os horizontes, olhando para a pauta prisional com outros olhos, trazendo para a questão, para o cerne da questão, o problema racial, o problema das desigualdades, o encarceramento massivo, para que a gente consiga avançar e evoluir na discussão de fato de segurança pública e de encarceramento. Eu agradeço a todas e a todos pela audiência e sigamos. Muito obrigada.